Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal, sejam bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu pensei que já tinha sido resolvido há muito tempo, mas me parece que a polêmica retornou. Jesus utilizaria da violência para fazer prevalecer a vontade do Pai, a vontade de Deus? O ministério de Jesus, o trabalho que Jesus veio desenvolver entre nós, ele se utilizava da ferramenta ou da estratégia do uso da arma, do armamento. No caso, naquele contexto, falamos da espada, falamos do punhal que os sicariotes utilizavam naquela época de Jesus, que eram exatamente os zelotes, também conhecidos como zelotes, os revolucionários daquela época de Jesus. Sabia que tinha um grupo revolucionário? Eles sim utilizavam armas. Jesus convivia com alguns revolucionários daquela época. É sério. Pedro fazia parte do grupo dos zelotes. O Judas, aquele que traiu Jesus, também fazia parte do grupo dos zelotes. Era muito comum conviver com pessoas que tinham um posicionamento político radical e que fariam uso das armas para fazer prevalecer o seu direito, a sua vontade, a sua interpretação política, o seu posicionamento político. A pergunta é, Jesus caminhou nesse sentido? Se Jesus estivesse hoje aqui nos nossos passos, caminhando na nossa geração, aqui no Brasil, ele compraria armamentos, ele teria armas e faria dessa estratégia, do uso da arma, uma estratégia para fazer prevalecer a vontade de Deus? Olha, essa resposta é melhor que você descubra pelas próprias Escrituras. No Antigo Testamento, nós temos situações específicas em que o povo de Israel estava sob constante ameaça, e nessas circunstâncias, sim, havia uma permissão de Deus para que o povo se armasse, para que o povo se defendesse da agressão dos povos vizinhos. Essa é uma questão. Outra questão é quando você tem o que a Bíblia ensina no Antigo Testamento para o cidadão hebreu, ali na convivência dentro da sociedade hebreia. A recomendação era: não matarás. Não matarás. Não se utilizar da violência. Essa era a recomendação. Não havia outra. Quando nós chegamos no Novo Testamento, e você tem um posicionamento de Jesus muito claro, o mais claro deles é quando Jesus está sendo preso. Exatamente. Jesus estava sendo preso, os soldados do sumo sacerdote, ali do templo, estavam se aproximando, eles estavam pegando Jesus para prender, levá-lo à força, e aí Pedro saca da espada. Acompanha comigo essa leitura. Mateus capítulo 26, versículo 51 até o 53. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus disse muito claro para Pedro: Pedro, a minha estratégia não é a violência. O meu modo de ser, o meu modo de agir no mundo não é por meio da violência, é por meio da paz. E não é a paz que o mundo dá. Naquele contexto, a paz que o mundo dava era a Pax Romana. Exatamente a Pax imposta pelo imperador romano, a Pax imposta pelo exército romano, a Pax imposta pelo fio da espada. Jesus se nega a seguir esse projeto de Pax Romana, e o que ele oferece é Shalom, Shalom de Deus. É a paz de Deus que está presente quando o direito do órfão e da viúva se revelam, estão presentes na sociedade. A paz de Deus que caminha junto com a solidariedade e com o amor. Jesus vira para Pedro e é muito contundente.
Se você viver da espada, se você sacar a espada, você vai morrer pela espada. Você acha que eu não poderia usar de violência? Você acha que eu não tenho poder e autoridade para convocar aqui legiões e elas fariam todo o serviço por mim? Não é por falta de poder, não é por falta de soberania, digamos assim. O meu modus operandi é outro, Pedro. Eu não ajo pela espada. Eu ajo pelo amor e pela graça, mesmo que eu tenha que permitir que eles me levem como cativo. Essas palavras são mais do que suficientes, acredito, para que qualquer discurso, qualquer coisa dita hoje, que queira colocar nas palavras de Jesus ou nas atitudes de Jesus algo que ele não é. Qualquer pessoa que diga que Jesus, se estivesse agora no meu lugar, compraria arma e que a arma seria, de certo modo, o instrumento que ele utilizaria para fazer prevalecer a justiça, para fazer prevalecer o reino de Deus. A arma, o armamento, hoje na nossa sociedade, é um mal necessário para os agentes de segurança pública utilizarem, especialmente os agentes de segurança pública. E mesmo quando um cidadão civil faz uso do armamento, ele deve ter todo um doutrinamento, todo um posicionamento moral, que não é de tirar a vida do outro, mas de, em último caso, fazer uso desse armamento. Uma coisa é certa, se Jesus estivesse aqui hoje, pelo que nós entendemos das Escrituras, pelo que está lido, e olha, não precisa ser um grande exegeta, estudioso, conhecedor do grego, não. Uma pessoa no primeiro ano de seminário, alguém que está na comunidade de fé estudando a Bíblia, nos círculos de estudo bíblico, por alguns anos, sem ir para o seminário teológico, já tem elementos suficientes para compreender. Jesus não compraria armas. Mas hoje as pessoas querem deturpar a palavra de Deus para tentar impor as suas ideologias sobre a palavra de Deus. E nós precisamos deixar que a palavra seja livre. A palavra tem que ser liberta para fazer crítica da nossa cultura, crítica de qualquer posicionamento ideológico que vá contrário ao posicionamento da Escritura. A palavra precisa ser livre. E eu vou dizer para vocês, tomem muito cuidado, porque nós estamos cheios de falsos profetas, pessoas que se dizem de Deus e que estão deturpando as Escrituras. Jesus não seguiria esse caminho, o caminho da violência. Ele seguiria sempre o caminho da paz, o caminho da paz. Deus abençoe vocês e vamos continuar refletindo. Um abraço.